meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Semana passada nós começamos uma nova série, né, Os Heróis da Fé, e o meu esposo esteve pregando, né, pastor Reginaldo esteve pregando sobre um dos personagens, que é uma heroína na fé. Quem lembra? Deixa eu ver se estão ligados. Olha, povo ligado, muito bom. E aí ele, né, trouxe para nós uma palavra do coração de Deus sobre Maria e o que nós podemos aprender com essa heroína da fé. E hoje eu vou estar ministrando sobre mais uma heroína da fé. Eu gostaria, né, que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias aqui junto comigo, em Hebreus, capítulo 11. A gente vai ler os versículos 30 e 31. Hebreus, capítulo 11, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, hoje nós vamos estar falando, né, um pouco sobre Raabe. E por quê, né? Como que foi que Raabe veio parar aqui nessa lista maravilhosa que são os heróis da fé? Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria que a gente orasse, né? Baixe sua cabeça onde você está agora e ore, faça sua oração pessoal diante do Senhor e diga: Deus, que nessa noite o Senhor ministre aquilo que o Senhor deseja falar ao meu coração, né? Que o meu coração esteja aberto para receber do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já falou e ministrou aos nossos corações desde que a gente entrou aqui nessa noite. Mas nesse momento, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor mais uma vez ministre aos nossos corações através da Tua palavra. Queremos dizer que estamos com corações abertos. Espírito Santo, fala conosco aquilo que desejas ministrar. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nessa noite. E que possamos, no nome de Jesus, através daquilo que o Senhor nos falar, também nos posicionarmos em praticarmos a Tua palavra, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E aí, para nós descobrirmos por que Raabe chegou, né, a estar nessa lista aqui dos heróis da fé, vamos lá para Josué. Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales de Jordão, e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse:
Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis de amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Só até aí. Amém? Queridos, a gente vê aqui, né? O Josué envia aqueles espias para. Né, como é que está o contexto aqui da história do povo de Israel? Então, Deus tira o povo do Egito, né? Dizendo que vai levá-los para a terra prometida, que vai entregar-lhes a terra prometida. Aqui já se passou os 40 anos que eles passaram pelo deserto, e agora eles estão exatamente no momento em que vão entrar na terra prometida. E essa terra, a primeira cidade que eles vão tomar posse é Jericó. Isso depois do Jordão, né? Eles vão tomar posse de Jericó. E Jericó era uma cidade muito fortificada. Eles eram muito protegidos, eles se protegiam de uma forma muito forte. Só os muros deles eram tão largos que a gente vai ver que a casa de Raabe, quando você continua a história, a casa de Raabe era em cima do muro. Imagina um muro onde uma casa é em cima dele. Imagina a largura desse muro. Um muro forte, né? E a gente sabe da história, o decorrer da história, né? A gente sabe que Deus fala para Josué não temer e queria entregar Jericó em suas mãos. E aí, nesse momento, eles estão, vamos dizer assim, pertinho, à beira, né, de Jericó. E aí Josué fala assim, manda 2 homens lá e diz assim, dá uma olhada na terra, espia a terra, vê como é que está tudo lá, vê como é que está Jericó, né, para a gente poder, então, ver as estratégias que nós vamos usar para chegarmos até ali, né, ver como é que está o povo, como é que eles estão reagindo com a nossa presença que já está começando a cercar a cidade. E esses homens vão, né, não sabemos por que ele entrou na casa de Raabe, uma prostituta, né, pulamos essa parte, não sabemos as intenções dele, mas o fato é que ali eles se esconderam naquela casa. O rei descobre, já manda alguém lá e diz assim, por que esses homens estão aqui? Já sabiam, né, que Israel já estava ali por perto, já sabiam que provavelmente Jericó já era alvo do povo de Israel. E aí, quando chega aqueles soldados, aqueles homens que o rei envia até ali, Raabe esconde aqueles homens. E aí ela fala, não, eles já foram, né, como nós lemos aqui. Só que aí, quando aquele povo vai embora, aqueles homens vão embora procurar os espias, ela chega diante dos espias e diz assim, olha, nós bem sabemos, né, o que o Deus de vocês já fizeram por vocês, já chegou as notícias até nós. Bem provável, né? Os viajantes iriam passando de cidade em cidade e aquelas notícias eram espalhadas, né? Olha o que aconteceu com o povo de Israel que saiu do Egito, olha o que aconteceu com o faraó, olha como o mar vermelho se abriu. E eram notícias que eram se espalhando, né? Ou o que já aconteceu com aqueles reis por onde eles foram passando, Deus foi entregando eles nas mãos deles, e aquelas notícias se espalhando. E Jericó já conhecia todas aquelas notícias. Mas o que chama a atenção na vida de Raabe? A forma como ela já se retrata a respeito de Deus, a forma como ela se refere ao Senhor. E ali ela diz assim, olha, nós já ouvimos as histórias do como o Deus de vocês, né, tirou vocês da terra do Egito, as coisas e os sinais e maravilhas que vêm acontecendo. Mas no versículo 9 e 10, vamos ler aí juntos novamente, diz assim, ó, e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha a fé que essa mulher já está tendo no Deus de Israel. Bem sei que o Senhor já lhes deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados.
Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis de Amorreu, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Qual a percepção que essa mulher já está tendo de Deus? Que esse Deus é mais poderoso do que os deuses de Jericó. Que esse Deus já é mais poderoso do que os deuses pagãos. Né? Os historiadores, inclusive, contam, né, a maioria afirmam, que é muito possível que Raabe ela fosse uma prostituta cultual, ou seja, ela era uma sacerdotisa pagã, ou seja, ela adorava os deuses daquela terra. Mas aqui ela está afirmando assim, olha, meu coração já está inclinado para o Deus de Israel. Eu já estou reconhecendo que Ele é o único e verdadeiro Deus, que Ele é mais poderoso do que os deuses da minha terra, do que os deuses de Jericó, do que os deuses de Canaã. Gente, essa mulher já está se apaixonando por Deus. Essa mulher já está sendo atraída por Deus. E aí, no versículo 11, ela diz assim, ó, ouvindo isso, desmaiou-se o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. A fé dela já está dizendo assim, já está tudo consumado, Deus já vai entregar essa terra nas mãos de vocês, porque esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. E ela diz, o nosso coração já está desmaiado, porque já é certo isso. Eu fico pensando que muitos, né, dos soldados israelitas e muito do povo israelitas, quando os espias voltam, e é interessante quando você vai ver lá no versículo 24, quando os espias voltam, e eles vão relatar para Josué tudo o que aconteceu, eles usam as palavras exatas de Raabe. Se fosse nos dias de hoje, fossem uns espias bem jovens, diziam, tá tudo dominado já, está tudo sob controle. Eles usam as mesmas palavras de Raabe, eles diziam assim, olha, os moradores já estão com os corações todos desmaiados diante de nós. A vitória já é certa. E eu fico pensando que muitos daqueles, né, poderiam até não estar ainda com tanta fé de que realmente Deus iria entregar Jericó nas mãos de Israel. Muitos israelitas podiam ser até que estivessem duvidando, mas essa mulher, ela já tinha a fé de crer. Talvez ela estivesse crendo até mais do que alguns israelitas, de que Deus era o Deus poderoso para entregar Jericó nas mãos do seu povo. E aí ela continua ainda no versículo 11, dizendo assim, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Queridos, essa mulher tem a percepção correta de quem é Deus. Ela tem uma revelação de quem é o Senhor. E ela se deslumbra diante disso. Ela diz, ele é Deus no céu e é Deus aqui na terra. Ela está dizendo assim, ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o único Deus verdadeiro. Não existem os deuses pagãos diante dele, porque ele é o único Deus verdadeiro que tem o controle das coisas que estão no céu, mas as coisas que estão embaixo da terra. E é lindo também essa percepção ao ver que ela vê Deus como Deus pessoal, porque ela pensa assim, olha, é um Deus acima no céu, mas é um Deus também embaixo da terra. E significa o quê? Deus de perto, não só Deus de longe. Quantas pessoas e quantos de nós, muitas vezes, tivemos essa percepção de que Deus é um Deus de longe? Quantas vezes, até mesmo antes da gente se converter, a ideia que nós tínhamos sobre Deus, a imagem que nós tínhamos acerca de Deus, era um Deus que estava lá no céu, longe. Não é verdade? Eu mesmo tinha essa percepção. Antes de eu aceitar Jesus, antes de eu conhecer Jesus, a minha ideia sobre Deus, e até mesmo pela forma como meus pais passaram essa ideia de Deus para mim, é que ele era um velhinho, estava sentado lá no céu, com um chicote na mão, e olha que eu era bem, né? Então, qualquer coisa de errado que eu fizesse aqui na terra, ele iria meter o chicote em mim. Era essa ideia que eu tinha, de um Deus castigador, de um Deus julgador, porque foi essa imagem que meus pais passaram. Eu era muito peralta, não sei se vocês conhecem essa palavra, mas sabe aquela menina, né, bem quietinha, né? Bem quietinha, eu era bem assim. Só que não, né? Então, muitas vezes, para me controlar, dizer assim, não faz isso que Deus vai te castigar. Não faz assim que Deus vai te castigar. E essa maneira que eles usavam, eles passavam para mim, olha, para você ver como é importante a forma como os pais vão apresentar Deus para os seus filhos. Porque, às vezes, sem perceber, estamos passando para os nossos filhos uma ideia errada de quem é Deus.
E a ideia que eu tinha medo de Deus. Eu não tinha temor ao Senhor, eu tinha medo de Deus. E nessa ideia foi construída até ali os meus 12 anos, aquele pavor que eu tinha medo de Deus até os meus 13 anos. E eu imaginava sempre essa cena, Deus distante, Deus com o chicote na mão, e se eu fizesse algo errado, ele iria meter o chicote em mim, ou seja, ia me castigar. E aos 13 anos eu me converti. E foi tão lindo o processo, né, de conhecer Deus. E a cada dia que eu ia conhecendo Deus, eu ia vendo que aquela imagem que meus pais tinham passado para mim era uma imagem errada. Que Deus não era um Deus castigador. Que Deus não era um Deus de julgamento. O julgamento de Deus vem, e o julgamento de Deus é um julgamento reto, e a gente sabe que o julgamento de Deus, na verdade, é uma expressão do amor dele, mas não aquela ideia errada que eu tinha, de que qualquer coisa de errado que eu fizesse, ele ia julgar, ele ia me castigar, aquela coisa toda. Então, à medida que eu fui conhecendo Deus, à medida que eu fui aprendendo a palavra de Deus, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo Senhor. E me apaixono todos os dias, porque a cada dia eu vou vendo os meninos do Fortalecer no Senhor, né? Tem que preencher lá, quando medita na palavra de Deus, tirar do texto o caráter de Deus, não é? Cada dia que Deus vai revelando o seu caráter de uma forma cada vez maior para nós, de uma forma cada vez mais ampla para nós, a gente vai amando mais a Deus, a gente vai querendo estar mais próximo desse Deus. E eu fico tão maravilhada na vida de Raabe, é uma das coisas que a gente aprende com essa mulher. Quando ela teve essa percepção correta, ela contemplou quem realmente Deus é, um Deus todo-poderoso, um Deus majestoso, um Deus glorioso. Deus queria entregar Jericó nas mãos do seu povo, mas também um Deus de perto, um Deus pessoal, um Deus que quer ter relacionamento próximo a nós. Tem um hino, eu não vou cantar, porque eu sei que a maioria vão embora, se eu começar a cantar aqui, mas tem um hino que diz, tu és soberano, né? O título do hino é Tu és soberano. E tem uma parte desse hino que diz assim, apesar, né, da tua grandeza, apesar da tua majestade, tu te importas comigo também. Eu acho muito lindo essa parte desse cântico, porque apesar de... E olha, ver como Raabe teve essa percepção, queridos. Como Raabe, uma mulher pagã, conseguiu enxergar isso em Deus. Apesar da glória, apesar de ser um Deus todo-poderoso, apesar de toda a majestade, ele se importa comigo. Apesar de toda a grandeza do Senhor, e olha que ele é grande, ele se importa conosco. E ele quer ter conosco, não é um relacionamento distante, é um relacionamento pessoal. E aí eu entro em outra parte, né, de que nós podemos aprender com Raabe nessa noite, que Deus quer ter relacionamento pessoal conosco. Deus não é um Deus distante, é um Deus de perto. E quer que a gente esteja assim, próximo, perto do Senhor. Mas e aí dentro disso eu quero lançar uma pergunta para você, e você vai responder só para você mesmo. Como é que você se relaciona com Deus? Como é que você tem se relacionado com Deus? Como é que você tem visto Deus? Como é que você tem contemplado Deus? Quem é Deus para você? E a gente vai ver que existem algumas maneiras da gente se relacionar com Deus. Uma das maneiras nós chamamos de relacionamento utilitário com Deus. O que é um relacionamento utilitário? Que é um relacionamento até que a gente pode ter uns com os outros, né? Às vezes eu me relacionando com Ju, com Letícia, mas porque eu quero me utilizar daquilo que elas podem me oferecer, e não pelo que elas são, né? E a gente, muitas vezes, tem esse tipo de relacionamento com Deus. E eu tenho visto isso demais. As pessoas indo buscar Deus, as pessoas indo para Deus, as pessoas se chegando a Deus para ter um relacionamento utilitário com Ele, para se utilizar dele. Sabe aquela coisa assim, Deus faz, Deus me dá, Deus faz isso na minha vida, Senhor, eu quero, Senhor, opera aqui na minha vida. Ou seja, me dá as bênçãos. E, às vezes, até o que a gente faz por ele é como se fosse uma forma de barganha. Eu sou dizimista fiel, se eu tenho que me abençoar nas finanças. Olha que eu estou sendo assim aquela crente bem boazinha, então eu tenho que ser abençoada em todas as áreas. Então, é o tipo, né, de cristão que se achega a Deus para só receber dele, se utilizar dele.
receber as bênçãos do Senhor. E quando o Senhor não faz? E quando o Senhor não responde? E quando o Senhor não está dando aquilo que você quer? Aí muitas vezes tem pessoas que dizem, quer saber, eu não vou nem mais para a igreja. Eu não vou mais orar. Para que orar? Eu já ouvi isso muito em aconselhamento. Eu não estou orando mais, não estou mais buscando o Senhor, porque eu orei, pedi, e o Senhor não me deu. O Senhor não fez como eu queria que Ele fizesse. Por quê? Porque muitas vezes é um relacionamento utilitário com Deus, onde a gente quer se utilizar do Senhor. Outro tipo de relacionamento que a gente tem visto muito nas igrejas, infelizmente, né, é o tipo de relacionamento religioso com Deus. Como é esse relacionamento religioso? Aí agora o funcional sou eu. Agora eu que vou me relacionar com Deus pensando assim, o que é que eu posso dar para Deus, para Ele me amar e para Ele me abençoar. Aí aquele tipo de cristão, né, que está na igreja, aí quer trabalhar em tudo quanto é coisa. Por quê? Porque ele pensa assim, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que ser útil na obra de Deus, eu tenho que trabalhar para Deus. Por quê? Porque muitas vezes ele acha que Deus só vai amá-lo se ele estiver dando algo para ele, se ele estiver fazendo algo por ele. Infelizmente, a gente tem visto o quê? Muitas pessoas que às vezes sobem no altar, muitas vezes as pessoas que estão servindo na obra, que às vezes estão até servindo na obra missionária, às vezes até pastores, líderes que estão incessantemente trabalhando na obra do Senhor, mas esquecendo o principal, que é estar com o Senhor, que é estar perto do Senhor. E uma das igrejas que a gente estava aqui na região, né, um dos pastores, uma igreja bem grande, ele chegou a falar assim, infelizmente, às vezes, a gente está correndo tanto, trabalhando para um lado e para o outro, para que tudo aconteça, para que tudo funcione dentro da igreja. E, às vezes, eu tenho esquecido de ler a palavra e de orar. Tenho deixado. Porque, às vezes, o cansaço vem porque estamos trabalhando para um lado e para o outro, e, às vezes, a gente deixa de orar. Ou seja, às vezes, a gente está agindo. A gente vê muito essa situação, né? Marta, Maria, diferença, Marta, Maria, né? E uma das coisas que a gente aprende ali, né? Que Marta, o erro de Marta não é que ela estava servindo, era bom servir, preparar as refeições ali para Jesus, né? Só que ela estava esquecendo o principal, que era estar com Jesus. E aí Jesus fala para ela, Marta, Marta, tu andas, né? Para um lado e para o outro, aí agitada, quando uma coisa principal está te faltando, e Maria escolheu essa principal, que era estar aos meus pés. Tem uma música de Alessandro Vilas Boas, né, que até o Juninho gosta de cantar, que diz assim, muitos querem tuas mãos, nós queremos os teus pés. O que isso significa? Muitos querem o Deus se utilizar de Deus, né, o Deus funcional, o Deus que faz. Né? Muitos querem as mãos de Deus para abençoar, para fazer, para agir. Mas poucos querem os pés do Senhor, que é para o quê? Se render em adoração, se render em louvor, se render em gratidão, se render em se relacionar com esse Deus. E isso a gente vê muito na vida de Raabe. Quando Raabe teve a oportunidade de seguir esse Deus, ela foi. Ela deixou tudo para trás. Ela deixou os falsos deuses, ela deixou o seu povo. E muitos podem pensar, não, é porque ela estava querendo salvar a vida dela. Irmãos, se ela estivesse pensando nisso, ela não tinha nem escondido os espias, porque ali, se ela fosse descoberta, já morreria, né? O rei já mandaria matá-la por ela ter escondido os espias. Ela não estava com medo de morrer. Ela estava atraída por esse Deus maravilhoso, né? E ela queria esse Deus para a vida dela. E na oportunidade que ela teve, ela se agarrou e ela fez aqueles espias prometer. E uma coisa linda que eu acho em Raabe também, que ela não pensou só nela, ela pensou na família. Em salvar a família também, para que essa família também andasse e seguisse esse Deus Todo-Poderoso. Né? E quando ela teve essa oportunidade, ela foi. E quando você continua a história, você vai ver que realmente aqueles homens, eles cumpriram a palavra. E quando Israel chega para tomar Jericó, eles realmente protegem, né, toda a casa de Raabe. Quem estava lá foi salvo e seguiu junto com o povo judeu. Todo o restante morreram. E Raabe ali estava dizendo, ó, o meu povo não é mais importante.
Meus deuses não são mais importantes, minha cultura não é mais importante. O mais importante é que agora eu descobri o Deus verdadeiro e eu vou seguir esse Deus verdadeiro e ele está por aqui e eu quero ele para a minha vida. E é isso que também a gente deve desejar para nós, ter esse Deus conosco e sermos atraídos dia após dia para esse Deus, para termos realmente um relacionamento real com esse Deus. E muitas vezes, dentro desse relacionamento religioso que eu falei, muitas vezes a gente está voltado apenas para quê? Para cumprir alguns rituais. Vou ler a Bíblia por obrigação, vou orar por obrigação, vou vir no culto. Não, eu venho esse domingo, aí já no outro domingo eu não preciso ir, porque eu já cumpri minha meta de... Estou indo pelo menos umas 2 ou 3 vezes, né? Durante o mês, está muito bom. E se eu vier na quinta, então eu posso estar aquela intercalada, né? E aí, muitas vezes, a gente está vivendo de rituais. Aí dou meu dízimo, dou minha oferta, trabalho, faço alguma coisa na igreja, né? Já estou envolvida em algum ministério, está tudo certo. Agora, Deus vai me abençoar. Queridos, Deus não está interessado no que você faz. Deus está interessado em você, em quem você é, em se relacionar com você, em estar com você. Ele não está interessado nas suas ofertas, ele não está interessado no que você produz. Você está liderando e o ministério está crescendo. Ele não está preocupado com esse tipo de resultado, mas principalmente em que você esteja aos pés dele, em que você esteja alinhado com a vontade dele. A melhor coisa é quando nós estamos nos relacionando com Deus. Aí, como fruto desse relacionamento, a gente serve, a gente trabalha na obra. E aí, realmente, a gente vai fluir muito nos ministérios, porque a gente não está fazendo, sendo funcional. Eu estou fazendo para Deus me amar, estou fazendo para ser aprovada por Deus. Esses dias eu estava fazendo aconselhamento com uma pastora amiga minha, e ela tem passado algumas dificuldades, né, na área espiritual, e eu estava ministrando a vida dela. E ela me contando que uma amiga chegou para ela e falou assim para ela: olha, tu te conserta com o Senhor, senão ele vai começar a pesar nas tuas finanças, vai começar a tirar algumas coisas das tuas finanças. Eu falei, gente do céu, Deus não é assim. Deus não é dessa forma. Não é dessa forma que ele age conosco, né? E aí eu estava ministrando a vida dela, e graças a Deus, assim, Deus tem avivado novamente ela tem voltado a buscar o Senhor, tem voltado a ler a palavra, tem voltado a orar. Mas a gente não precisa pensar assim, eu tenho que fazer, eu tenho que dar para Deus me abençoar. Ou com medo de, se eu não trabalhar na igreja, se eu não servir na obra, se eu não fizer isso, o Senhor também não vai me abençoar. Não é dessa forma. Então, tudo que a gente faz para o Senhor, e até as ofertas que nós trazemos à casa do Senhor, os dízimos que nós devolvemos, e todo o meu servir no Senhor tem que ser resultado de quê? Do meu relacionamento com Ele. De eu estar com Ele. Porque muitas vezes, mesmo que eu esteja ligado com a obra do Senhor, mas se eu não estiver ligado com o dono da obra, não adianta. Não adianta. Então, o que a gente aprende com Raabe? A ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Né? E esse relacionamento é baseado em vínculos de amor relacionais. Então, que tipo de relacionamento o Senhor quer ter conosco? Um relacionamento onde nós vamos estar se relacionando com Ele com vínculos de amor, onde nós vamos amá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas. E quando a gente ama esse Deus, e a gente tem essa percepção do Deus verdadeiro que nós temos, e quando a gente tem percepção de quem o Senhor é, o maravilhoso Deus que Ele é, e o quanto Ele nos ama, e o quanto Ele expressa esse amor constantemente para conosco, a gente vai querer estar com o Senhor o tempo todo. A gente vai querer estar perto desse Deus. A gente vai querer estar junto dEle. E muitas vezes, né, a gente até diz que está se relacionando com o Senhor, mas às vezes a gente tem até preguiça de orar e de ler a palavra em casa. Então, como que eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus se eu não quero nem tirar 15 a 30 minutos a 1 hora por dia para estar com esse Deus? O pastor Cássio até falou semana passada na escola dominical, ele disse assim, muitas vezes a gente fica dizendo, né, que tem fome, tem sede de Deus, que quer estar com o Senhor, mas muitas vezes a gente não quer tirar nem 15 minutos por dia para orar, para ler a palavra.
E no céu, como é que você vai conseguir ficar a eternidade todinha com o Senhor, se aqui na terra você não consegue ficar nem 5 minutos com Ele a sós? É algo a se pensar, meus queridos. Então, se eu digo que eu amo o Senhor, se eu digo que eu sou apaixonada por Deus, eu quero estar querendo estar perto dele o tempo todo. Ler a palavra não vai ser penoso, orar não vai ser penoso, ir para a igreja também não vai ser penoso. Vai ser um prazer, uma alegria estar com o Senhor. Sabe aquela fase, nós casais, né, de conhecer o namorado, a namorada, que a gente, né, apaixonado ali, quer estar perto o tempo todo, conversando o tempo todo. Na minha época de rede, não tinha essas redes sociais, né? Então, a gente tinha que conversar presencialmente, mas a gente queria estar o tempo todo conversando, né? Em épocas, né, atrás, você não podia, tinha que ligar, ou tinha que ir por orelhão, ou tinha que andar bastante para chegar na casa do namorado ou da namorada. Hoje é até mais fácil, né? Dora manda uma mensagem no WhatsApp, mas a gente quer estar sempre próximo daquela pessoa, porque a gente ama aquela pessoa, a gente está apaixonado por aquela pessoa. E se a gente pudesse, a gente ficava o dia todo com aquela pessoa. Até os amigos da gente ficam dizendo, ai, tu não enjoa, não? Tá o tempo todo com essa pessoa. Eu lembro de um amigo lá na Jocum, né? Ele foi meu líder discipulado, e a base que eu fazia parte era a base de Fortaleza, e Fortaleza é gigantesca, né? E a base, como toda base de Jocum, sempre é distante do centro da cidade, né? A não ser as bases que trabalham com missões urbanas. E essa também era distante da cidade. E ele começou a namorar com uma menina, e o dia de folga da gente era o sábado, então ele aproveitava o sábado dele de folga para ir ver a namorada. Só que ele tinha que sair 6 da manhã para poder chegar umas 10 horas, de 9h30 para 10 da manhã na casa dela. Porque, como Fortaleza é muito grande, então pega um ônibus, vai para esqueci o nome agora, que muda de um terminal, pega outro ônibus, aí vai para outro terminal, pega outro ônibus, até chegar onde você quer. É 3, 4 horas rodando dentro de ônibus. Mas ele fazia isso. E tinha que voltar também, né? E voltar a tempo de pegar esses ônibus, porque senão, se perdesse um ônibus, ia ficar na rua. Quantas vezes ele ligava para o nosso líder, né? O líder da base, vem me buscar aqui que eu perdi o ônibus lá, e o líder da base, na sua generosidade, buscar ele lá nos terminais da vida, porque ele tinha perdido o ônibus. Todo esse sacrifício, por quê? Porque estava perto e queria estar perto da pessoa amada. O pior, no caso dele, é porque ela, né, rompeu o relacionamento, e ele sofreu muito com esse rompimento. Então, assim, de certa forma, nem valeu a pena tanto sacrifício. Mas, queridos, o que é que eu quero trazer com esse exemplo? Que quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, a gente faz isso e muito mais. Nós estávamos pastoreando uma igreja numa cidade chamada Velha, lá no Cariri do Ceará. E enquanto nós pastoreávamos essa cidade, nós plantamos mais 2 igrejas. E uma das igrejas era num povoado dessa cidade, chamado Canabrava. Esse povoado era aquele tipo de povoado que você passa, tem a estrada principal, e uma casinha ali, outra ali. Né? É uma região bem de roça, e que dava acesso a um distrito chamado Jamacaru, que foi onde a gente plantou outra igreja. Essa igreja de Canabrava é um diferencial muito grande, porque não é comum isso acontecer lá no Nordeste, principalmente naquela época, mas no primeiro culto se converteram 46 pessoas. E essas 46 pessoas ficaram firmes. E toda quarta-feira nós íamos lá para fazer os cultos. E eu lembro, assim, lá, eu não sei como é aqui, mas, assim, em região de roça, a parte que fica, assim, de terra, chama terreiro, né, na frente da casa da pessoa. Então, a gente fazia os cultos ali no terreiro, e a irmã, ela tinha que, né, limpar aquilo de tarde, molhar, para não levantar poeira à noite. Mas sabe qual era o diferencial nesses irmãos? Eram irmãos que as casas eram um pouco distantes uma das outras, aquela região de roça mesmo. E quando dava 7 horas da noite, você só via aqueles. E era escura a estrada, não tinha iluminação assim, na estrada principal. E aí você, daqui a pouco, só via as cabecinhas ali de longe, aquela coisinha. Eles com cadeira na cabeça, assim, trazendo a cadeira, cada um trazendo sua cadeira, vindo de longe, no escuro. Né? Às vezes passando por dentro de mato. E aí eles vinham para assistir o culto.
E aí colocavam suas cadeiras, porque a irmã não tinha cadeira para todo mundo, eles traziam cadeira. E ali a gente fez por algum tempo esses cultos. Depois eles ganharam um terreno de um parente e construíram uma igreja que hoje está lá, né? Igreja para 300 pessoas. E pasme, igreja lotada, os irmãos. Nunca vi um povo tão apaixonado por Jesus. E que vinham de longe, a pé. E hoje, muitas vezes, nós temos carro, moramos próximo da igreja e não queremos vir nos cultos. Porque está frio, porque está chovendo, porque isso e porque aquilo. Mas se realmente fôssemos apaixonados por Jesus, como aquele meu líder discipulado era apaixonado pela namorada e fazia toda aquela logística para ir visitá-la dia de sábado, nós não acharíamos penosos vir para a casa do Senhor. E é impressionante, queridos. É impressionante. Pode olhar nossa realidade aqui. Dia de ceia, a igreja aqui é lotada. Vamos ver aí no primeiro domingo. A igreja é lotada. No segundo domingo já fica mais vazia. Olha o terceiro domingo como está. O quarto domingo fica mais vazia, aí vai vir o dia de ceia, a igreja lotada. E eu sei, queridos, eu sei que às vezes tem realmente situações que são plausíveis. A pessoa às vezes pode estar doente ou estar viajando, alguns nesse período de julho pode estar de férias. Às vezes é uma situação. Mas quando a pessoa deixa de vir para a casa do Senhor, não, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Não, eu vou ficar aqui, está melhor nesse frio, hein, Meire? Está melhor ficar debaixo dos cobertor, vou ficar aqui debaixo dos cobertor, assistir um filme, comer uma pipoca. Depois eu vejo a pregação no YouTube mesmo. Eu não sei até que ponto benéfico foi esse negócio das igrejas ficarem transmitindo pregações por YouTube. Não estou falando da igreja aqui específico, não, Douglas. De modo geral, porque todos os pastores que a gente conhece, que começou a fazer transmissão, falaram o tanto de perca que tiveram de membresia participando presencialmente dos cultos. Porque os irmãos sempre, não, pastor, eu assisto pela internet. É diferente. O próprio nome já está dizendo, assistir pela internet. O Senhor não nos chama para assistir culto, o Senhor nos chama para prestarmos cultos a Ele. E Raabe nos ensina isso, quando ela teve a oportunidade de se aproximar de Deus e seguir a esse Deus, ela deixou tudo e foi seguir a este Deus, para ter esse relacionamento com esse Deus. Então, se a gente diz, né, e eu quero chamar a sua atenção nessa noite, Deus tem te chamado não é para ser funcional, para você trabalhar. Deus não tem te chamado para se utilizar dele apenas. Deus faz, Deus me dá, Deus me ajuda. Deus tem te chamado para se relacionar com você como Deus pessoal. Quando a gente lê o Salmo 139, não tem como não se emocionar. E ali vai descrevendo, o salmista vai descrevendo como Deus vai formou, teceu a gente no interior e no ventre da nossa mãe. Ali retrata o quanto Deus é pessoal. E o quanto Ele quer ter esse relacionamento próximo com a gente. Queira se relacionar com Deus dessa forma. Que o Senhor seja primícia na tua vida, que o Senhor seja a pessoa mais importante da sua vida. E que isso te leve a buscá-lo, a querer mais. Cantamos muitas vezes aqui, eu quero ter fome, não vou cantar para vocês não ir embora, como eu já disse, mas eu quero ter fome, eu quero ter sede. E o pastor então até falou, né? Quantas vezes a gente mente quando está cantando? Porque a gente canta coisas, dizemos que temos fome, temos sede de Deus. Amanhã a gente chega em casa, já esqueceu o que a gente aprendeu hoje à noite aqui. Às vezes sai aqui, se for lanchar, chega em casa, vai jantar, já esqueceu a palavra que recebeu hoje à noite aqui. Que fome é essa? A fome seria a gente reverberar essa palavra todo dia. Desculpem um exemplo, mas igual a vaca faz, né? Que ela fica ali ruminando. Em outras palavras, devemos ruminar também a palavra. Devemos reverberar. É amanhã a gente ficar pensando o que Deus falou comigo ontem. Porque se você está aqui, meu irmão, é porque essa palavra é para você, é para mim. O que Deus está falando conosco nessa noite, amanhã a gente ficar pensando o que o Deus falou comigo ontem. Terça-feira, o que Deus falou comigo ontem. Quarta-feira, sobre Raabe, lembrar o texto. Às vezes ninguém lembra nem da palavra, quanto mais do texto que foi usado. Que fome, que sede é essa?
que amanhã eu vou ter preguiça de orar quando eu estiver em casa, no meu a sós, e eu só vou lembrar de orar quando eu vier domingo de novo aqui para a igreja. Por isso que temos visto tanto crente raquítico, tanto crente, né, morrendo espiritualmente. Já pensou, Micaele, se tu determina lá na tua casa que vocês vão almoçar agora só dia de domingo? Imagina como é que essa criatura vai ficar. Né? Provavelmente chegar domingo vão estar tudo morrendo de fome, desnutrido, porque eles sem beber água, sem comer a semana toda, porque Micaele determinou que só vai comer e beber domingo. Mas muitos crentes estão vivendo dessa forma, comendo e bebendo só no domingo, quando vem para a igreja. E quando falta no domingo? Aí só vai beber e comer no outro domingo. É por isso que há muitos doentes espiritualmente em nosso meio, muitos fracos na fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que foi que fez Raabe ter fé? Ela escutar a grandeza do Senhor. Ela escutar os feitos que o Senhor estava fazendo no povo de Israel. Ela dizer, epa, eu quero esse Deus para a minha vida também. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Temos pequenez de fé, mas a gente pode orar, Senhor, acrescenta minha fé. E quanto mais você lê a palavra, essa fé vai aumentando no seu coração. Quanto mais você ouve, você vai ruminar, vou usar esse exemplo para você nunca esquecer, você vai reverberar essa palavra, a tua fé vai aumentando, você vai crescendo, você vai ficando forte espiritualmente. É isso que o Senhor quer de nós. Ainda também aqueles que nem se relacionam com Deus e pensam que estão se relacionando. Esse grupo ainda é mais difícil ainda. Porque é aquele grupo que vem à igreja constantemente, mas que nunca ainda teve a sua decisão real por Jesus. Que ainda não se rendeu totalmente a Jesus e ainda fica achando que é cristão. E que está tudo bem no relacionamento dele com Deus, porque ele frequenta a igreja. Eu chamo esse grupo de eternos visitantes de igreja. Visita, ouve, acha bonito, gosta dos hinos, gosta de estar em comunhão com os irmãos. Às vezes, nós já tivemos até igrejas que nós pastoreamos, pessoas que eram envolvidas na obra por 3 anos. E um dia chegou para mim e disse assim, eu nunca aceitei Jesus. Eu preciso me render a Jesus. Né? Minha denominação de origem é a congregacional, Igreja Congregacional de Campina Grande, na Paraíba. Né? Essa denominação ela é a primeira denominação oficializada aqui no Brasil, no ano de 1856. E quando eu me converti no ano de 86. E, passado algum tempo, mais ou menos assim, eu acho que não tinha nem um ano que eu tinha me convertido. O nosso pastor ele pediu permissão no culto para ler uma carta de um antigo pastor da igreja. Esse pastor ele era filho de pastor, neto de pastor, e foi uma geração de pastores que tivemos na nossa igreja. Esse testemunho eu conto porque não é público, viu? Não é algo privado assim. E esse pastor, ele era neto, né, de pastor, filho de pastor, e quando o pai dele faleceu, ele assumiu nossa igreja, ele pastoreou nossa igreja por alguns anos. A minha igreja lá é a primeira igreja na cidade, é uma igreja muito grande, muito conhecida. E aí foi interessante, porque ele já não era mais pastor, poucos anos ele já estava pastoreando uma das igrejas da nossa denominação em São Paulo, e escreveu essa carta. E nessa carta ele escreveu, e o pastor leu, dizendo assim, eu peço perdão à igreja, porque nos anos que eu pastoreei essa igreja, né, eu não era convertido. Recentemente, eu preguei na atual igreja que eu estou pastoreando, e eu preguei uma mensagem evangelística, e eu fiz o apelo. E, na hora do apelo, eu fui o primeiro aí na frente, e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí, eu era nova convertida na época, né, e isso me impactou muito. E 2 coisas me impactaram. A coragem dele, de perante a igreja que ele estava pastoreando, reconhecer que ele não era cristão ainda, apenas foi passando de geração em geração na família dele, e ele realmente não tinha tido a decisão real dele por Cristo. E naquele momento em que ele aceita Jesus, e que ele faz o apelo, ele mesmo vai aceitar Jesus. E a segunda, a coragem de escrever para a igreja, né, nossa lá, e pedir perdão. Mas isso é a realidade de muitas pessoas.
né, de que estão anos e anos na igreja. São os eternos visitantes. E às vezes até envolvidos nas coisas, na obra de Deus, mas ainda não tiveram realmente aquele momento em que disse assim: eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida a Cristo. E quando a gente realmente entrega a vida a Cristo, a gente passa a ser uma nova criatura. E a evidência de quê? De uma vida de transformação, onde a gente vai buscar viver uma vida de santidade. Raabe, ela não continuou a mesma. E é outra coisa que a gente aprende com ela. Ela não continuou a mesma. Ela deixou a vida de prostituição. Ela deixou a cultura pagã. E quando ela seguiu o povo de Deus, ela começou a seguir também o Senhor e a viver uma vida alinhada segundo a lei de Deus na época. E é fato isso porque ela casou com um príncipe israelita. O príncipe israelita não casaria com ela se ela realmente não estivesse seguindo a lei, né? E aí a gente vê o quê? Que quando realmente a gente tem esse encontro com Cristo, que a gente realmente aceitou Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida, que a gente creu nele, creu que o que ele fez por nós na cruz é suficiente para nos salvar, a nossa vida é transformada. Mas como eu estar na igreja há anos e continuar do mesmo jeito de antes? Isso só demonstra que eu estou apenas tendo um relacionamento de visitante de igreja. Um contato com a igreja, mas não um contato com Cristo. Não uma vida com Cristo. Porque o seguidor de Cristo, ele tem uma vida transformada. Aquilo que antes ele fazia, ele não faz mais. Porque agora ele procura viver uma vida de santidade. Né? A palavra do Senhor diz: sede santos como eu sou santo. Estamos ainda no ano, né, que nosso tema geral é uma vida de santidade. E queremos abordar isso também hoje. Precisamos viver uma vida de santidade. Uma vida que realmente agrada o coração de Deus. E abandonarmos os pecados, abandonarmos aquilo que não vem do Senhor na nossa vida. E assim, realmente, vai ser uma evidência de que andamos com Cristo. Amém, queridos? Então, Deus não quer religião, Deus não quer ritos, Deus não quer o que a gente pode fazer por Ele. Ele quer o quê? Que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E esse relacionamento com o Senhor vai me fazer querer estar mais próxima dEle, mais íntima dEle, crescer em intimidade, crescer em comunhão, até um nível mais profundo de intimidade com Ele, até uma revelação cada vez maior de quem é o Senhor. Eu costumo falar para as meninas que eu faço discipulado que eu tenho 38 anos de crente, mas ainda tenho muita coisa a aprender. E aprendo muito com elas. Tanto que eu aprendi com a Letícia, no tempo que eu discipulava ela, aprendi muito. A gente aprende uns com os outros. Discipulada também isso. Por isso que é vida na vida, né? Eu aprendo, eu ensino, eu aprendo, eu ensino. Essa troca de aprendizado. E nesses 38 anos, eu ainda tenho muito a aprender com o Senhor. E eu ainda tenho muito a conhecer de Deus. Eu já citei aqui, mas volto a citar, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, que gosta de dizer que toda a eternidade a gente vai passar conhecendo mais a Deus. Então, quando eu tenho esse entendimento, como Raabe teve, de quem é o Senhor, eu vou querer conhecer mais dele. Eu vou querer me aprofundar mais acerca dele. Eu vejo isso na vida de Jó. Quando tudo aquilo passa, né? Ali a gente no capítulo 42, Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de andar contigo, de contemplar o Senhor, agora com os meus olhos te vejo. E aí a pergunta sempre é: e será que Jó não conhecia o Senhor? Mas é claro que conhecia, né, queridos? Claro que conhecia. Porque quem que testemunha do próprio Jó? Quem que testemunha de Jó? O próprio Deus. Ali nos primeiros capítulos a gente vê esse registro. O próprio Deus testemunha que Jó era íntegro, que Jó era justo, né? O meu filho Jó, vamos pensar assim, quando ele fala ali para Satanás, né? Você viu lá o meu servo Jó, o prazer que Deus tinha na vida de Jó. Mas o que acontece ali? O que Jó está dizendo? Eu te conhecia, mas agora eu te conheço mais. Eu tinha uma revelação de quem o Senhor era, daquilo que eu escutava acerca do Senhor. Agora, por todas essas experiências que eu passei, agora eu tenho um conhecimento mais profundo de quem é o Senhor. Agora eu tenho um conhecimento mais de perto de quem é o Senhor. Queira isso para a sua vida, querido.
Queira se relacionar com Deus todos os dias, ouvir a voz de Deus, andar com o Senhor, estar com o Senhor, seja na academia, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, de andar e de ter vida com o Senhor contigo o tempo todo e você com Ele o tempo todo. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente. Não é um relacionamento distante, é um relacionamento perto. É um relacionamento próximo, é um relacionamento de intimidade. E esse relacionamento também vai me fazer ser atraído, né? Como a gente falou aqui, de vir à casa do Senhor, não mais como se fosse algo comum, não mais como se fosse uma coisa apenas para cumprir uma tabela, mas a gente vem porque a gente quer prestar um culto ao Senhor. E voltando, há uma diferença grande entre assistir um culto e prestar um culto. E às vezes a gente está aqui. Quantas vezes a gente está aqui, vem para o culto, mas a gente não está prestando um culto ao Senhor, a gente está só assistindo. Quando a gente é apaixonado mesmo por esse Deus, quando a gente realmente ama esse Deus, a gente quer adorá-lo, a gente quer se render diante dele. Mas quantas vezes os meninos estão aqui ministrando louvor e tem gente assim? Irmão, se você diz que ama a Deus, por que você não está adorando, exaltando? A letra está aqui, a música está aqui, você não tem nem desculpa para dizer que não sabe da música. Às vezes a gente vê os esforços, né? Os meninos ministrando louvor, vamos levantar as mãos, aplauda o Senhor, quando isso não deveria ser um ato, a gente fazendo porque alguém está nos orientando aqui, mas um ato que viesse do nosso coração para o Deus espontâneo. Sabe como deveria ser o culto ao Senhor? A gente já sair de casa alegres para vir cultuar o Senhor. A gente já sair de casa com um coração voltado para prestar esse culto ao Senhor. Ah, como eu gosto da vida de Davi, né? Não vou entrar muito não, porque, né? Semana que vem nós vamos ouvir muito sobre Davi. Mas uma coisa que me chama a atenção em Davi, no Salmo 122, que é o Salmo de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo é um canto de ramagem. Como eram os cantos de ramagem? O povo de Israel estava espalhado em tribos, certo? E existia, o templo era em Jerusalém. Então, pelo menos uma vez por ano, todos os israelitas tinham que sair da sua cidade e ir para Jerusalém, levar suas ofertas ao Senhor e cultuar ao Senhor em Jerusalém, no templo. E muitas vezes eles iam nessas viagens, eles iam em grupos. E enquanto eles estavam viajando, eles estavam cantando. Então, muitos dos salmos são chamados salmos de ramagem, porque esses salmos eram cantados enquanto eles estavam na peregrinação, indo até na viagem, indo para Jerusalém. E esse é um dos salmos de ramagem. Então, eu fico imaginando os grupos indo para Jerusalém, porque eles estavam indo para a casa do Senhor e cantando, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E, assim, conhecendo pelo que a gente lê, né? A gente já começa a conhecer um pouco da personalidade de Davi. Eu fico imaginando a alegria desse homem, cantando e dizendo isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E às vezes, como é que nós estamos, irmãos? Hoje é dia de culto, né? Não sei se eu vou. Hoje está tão frio, hoje está chovendo, amanhã tem tanta coisa para fazer, acordar cedo porque os meninos vão para a escola. Quando nossos corações já deveriam sair de casa. Alegrei-me quando me disseram, hoje é domingo, hoje é dia de estarmos na casa do Senhor, eu vou prestar culto ao Senhor porque eu amo o Senhor, porque eu quero adorá-lo, porque eu quero exaltá-lo. Eu não vou esperar ninguém mandar eu levantar a mão, não. Eu vou levantar a mão espontâneo, porque eu amo esse Deus. Eu vou me ajoelhar, não vou nem querer ver quem está do meu lado, quem não está. Se eu quiser me ajoelhar, eu vou me ajoelhar e vou adorar o Senhor, e vou orar, e vou glorificar, e vou dar glória, e vou dar aleluia, porque vem do meu íntimo para o Senhor. Isso é prestar culto. Isso é prestar culto. Mas muitas vezes a gente vem, assiste o culto, assiste os meninos cantando, assiste quem vem dar avisos, assiste quem faz aqui um momento de confissão. E algo a se pensar. Quantas vezes a gente está deixando e tornando comum aquilo que não é comum? O culto deve ser especial todos os domingos, todas as quintas e todas as vezes que a gente vem para a casa do Senhor. Deve ser algo especial.
O seu tempo devocional, o seu tempo de oração em casa e o seu tempo de leitura da palavra em casa deve ser um momento especial. Eita, agora é momento de eu estar com meu Pai. Eita, agora é o momento que eu vou parar e vou ficar sozinha aqui no quarto e vou orar o meu Pai. Eita, que é momento de eu ler a palavra e o meu Pai vai falar comigo. É um momento especial. Outra coisa nessa questão de culto é, às vezes, a gente está tornando os cultos comuns. Eu já sei a liturgia, todinha. Todo domingo é a mesma coisa. Então, um momento de louvor, depois do momento de louvor vai ter o quê? Parte dos dízimos, depois da parte dos dízimos nós vamos ter os avisos, depois dos avisos nós vamos ter a confissão, depois da confissão aquela oração geral, depois a gente vai ter oração em dupla, depois o pastor vai pregar e depois a gente vai embora. Eu já sei tudo como é. E isso está fazendo muitas vezes a gente tornar comum aquilo que não é comum. Culto não é comum. Momento de dízimo e oferta não é comum. Nem a hora dos avisos é momento comum. Louvor também não é comum. Tudo no culto deve ser especial, porque tem que vir do meu coração para o coração de Deus. Então, se eu me relaciono com este Deus, se eu tenho esse relacionamento com esse Deus, se eu não sou um mero visitante, se eu não sou um mero religioso que vem apenas para cumprir ritual, se eu não sou aquele funcional que vem apenas mostrar para o Senhor meu serviço, ou se eu não sou aquele que quero me utilizar de Deus, mas se realmente eu me relaciono com Deus, eu vou prestar um culto de qualidade ao Senhor. Amém? Resultados na vida de Raabe. Raabe teve a vida justificada, transformada e salva, porque seguiu a esse Deus. Raabe passou a fazer parte do povo de Deus, e Deus passou a ser o seu Deus. Não mais agora, ela não iria mais chamar o Deus do povo de Israel, agora ela ia chamar, é o meu Deus também. Gente, vamos ter prazer em dizer isso, é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu Salvador, né? Ela casou com Salmão, que era um príncipe israelita, né? E foi mãe de Boaz. O Reginaldo até falou um pouco semana passada, né, dessa genealogia. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Olha que privilégio! Aquela mulher que antes era uma pagã, uma prostituta, agora teve uma vida salva pelo Senhor. Agora ela conheceu o Deus verdadeiro, ela seguia esse Deus e agora ela faz parte da genealogia do Messias, do Filho de Deus. E cá para nós, talvez eu e você, nos nossos, né, na nossa forma de pensar, a gente nem queria uma mulher dessa na nossa genealogia. Uma prostituta, uma ex-prostituta na minha genealogia. E ali ela está na genealogia de Cristo, mostrando que uma mulher foi salva, ela passou a seguir o Senhor, né? E o Senhor coloca ela na genealogia de Cristo. Né? Então, ela passou a ser, ela foi mãe de Boaz, né? Boaz casou com Ruth, né? Que vocês conhecem a história. E aí, ela foi tataravó de Davi, né? Olha que privilégio. E ainda, né? Dentro da genealogia de Jesus. Então, e como nós começamos a ler no texto hoje de Hebreus capítulo 11, versículo 30 a 31, como resultado também, ela passa a estar na lista dos heróis da fé. Oh, coisa maravilhosa. A fé de Raabe é um destaque que a levou a querer caminhar com Deus pelo que ele é. Então, nós precisamos também aprender isso com Raabe, né? Que a minha fé, em nossa fé, nós possamos perseverar, queridos, em ter esse relacionamento com Deus pelo que ele é. O que é que tem atraído você a Deus? É só o que ele faz? Ou porque você quer ser abençoado? Ou porque você é atraído por ele, por quem ele é, a pessoa maravilhosa que ele é, e você quer ele na sua vida todos os dias. Tem um outro hino que a gente canta, tem um monte de música, viu, Brenda? Sugestão aí, ó. Gente, eu amo essa série, desde que Deus colocou no coração do Brenda para fazer a parte 1, eu já fiquei apaixonada, depois teve a parte 2, agora a parte 3. Exatamente pelo que o pastor Vitão falou aqui, que muitas vezes a gente erra muito com o que a gente canta, porque a gente não está pensando no que a gente canta. Então, entendes o que cantas, né? E tem um hino
né, que a gente fala sobre essa questão de quem entrou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Queridos, e aí vem você olhar para dentro de você e até pensar, eu já tenho esse relacionamento com Deus? A resposta é exatamente isso. Aquele que já conheceu o Senhor, ele não sabe viver sem o Senhor. Ele não sabe o que é viver sem o Senhor. Aquele que já contemplou em andar com Deus, em estar com Deus, ele não tem outro lugar que ele quer estar. A presença dele é o que ele quer. Ele quer estar na presença dele, ele quer estar agarrado com Deus, ele quer estar abraçado com Deus o tempo todo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em cima daquilo que Deus falou conosco nessa noite? E eu queria primeiro, né? Queria orar. Queria que todos baixassem seus olhos, ou baixassem suas cabeças, fechassem seus olhos. Mas eu queria me direcionar aqui, né? E aproveito, todo mundo está de olho fechado, ninguém vai estar te vendo. Se você hoje está dentro desse quadro de pessoas que são apenas visitantes de igreja, você vem à igreja, você gosta da igreja, você acha bonito o louvor, você gosta das pregações, mas você só é um visitante, você ainda não teve esse encontro pessoal com o Senhor. Você vai repetir a oração que eu vou fazer, mas pode repetir na sua mente para que ninguém escute, para você, já se você tiver vergonha, né? Você pode repetir baixinho, mas entregue sua vida a Cristo de coração nessa noite. Pode até ser que tem 5 anos que você frequenta a igreja, mas você sente. E hoje Deus te falou que você ainda não teve esse encontro com Ele. Ora assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor nessa noite como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço a vida de pecado que eu tenho estado. Eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados. Eu entrego minha vida ao Senhor nessa noite. Vem realmente fazer morada em mim através do teu Espírito. Escreve meu nome no livro da vida. E que a salvação alcance o meu coração a partir de hoje. Eu me rendo a ti nessa noite. Em teu nome, amém. E agora eu quero orar por você que já realmente teve esse encontro com Cristo, já entregou sua vida a Cristo, mas hoje você se sente frio espiritualmente, você não sente esse amor, esse ardor, essa paixão por Cristo, e que muitas vezes você tem lutado e muitas vezes você nem tem conseguido ler a palavra em casa, orar em casa e vir para a igreja, às vezes tem sido um custo. Quero orar por você agora, mas eu quero que você faça a sua oração aí no seu lugar, dizendo: Deus, traz um avivamento sobre meu coração nessa noite, que realmente eu possa ter fome e sede do Senhor. Fala para o Senhor como você está e fala para o Senhor que você quer, assim como Raabe, ser atraído para Ele, né, pelo que Ele é, para que você realmente desenvolva um relacionamento com Ele. Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por aqueles que um dia já te conheceu, que realmente já entregou a vida para o Senhor, mas que muitas vezes, Senhor, por causa do dia a dia, por causa das situações do dia a dia, esfriou na fé. E eu oro em nome de Jesus, que o Senhor venha avivar a fé desses irmãos nessa noite, e que em nome de Jesus, do interior deles possam fluir rios de água viva, que eles sejam atraídos pelo Senhor, para estar próximos do Senhor, e que a partir mesmo de amanhã, eles sintam aquela fome e sede para o Senhor em casa, de ler tua palavra, de orar, de buscar o Senhor, que em nome de Jesus, a partir de agora, Senhor, quando eles vierem à tua casa, eles venham igual Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e que eles venham querendo e desejando, Pai, cultuar a Ti, prestar um culto a Ti, e que esse culto se estenda por toda a semana em suas vidas particulares em casa, no nome de Jesus. E oro por todos nós, em modo geral. Pai, assim como o dia Raabe realmente contemplou quem o Senhor era, e ela largou tudo para estar com o Senhor, que essa chama esteja também em nosso coração dia após dia. Não queremos só cantar, mas viver, queremos ter fome, queremos ter sede do Senhor. Não queremos só cantar, mas queremos viver. Nós não queremos apenas as tuas mãos para nos abençoar, queremos os teus pés para nos prostrarmos diante dele, queremos teus pés para te adorar, queremos teus pés para te exaltar.
exaltar e nós queremos usufruir desse relacionamento maravilhoso que o Senhor quer ter conosco. Porque tu não és um Deus distante, o Senhor não é um Deus só lá em cima, no céu, mas o Senhor é o Deus aqui na terra, é o Deus de perto, é Deus que quer estar perto de nós, e que nós possamos estar se aproximando mais e mais de Ti, estar mais e mais próximo do Senhor, mais agarrados com o Senhor, amando mais o Senhor, e que realmente, Pai, aquilo que nós cantamos, que depois que nós estamos no Santo dos Santos, ou em outro lugar a gente não quer viver, é isso que queremos para a nossa vida. A gente não quer viver longe do Senhor nem por um só segundo, e seja onde a gente estiver trabalhando, seja dentro de casa, seja, Senhor, quando a gente estiver lavando roupa, seja, Senhor, quando a gente estiver vindo para a igreja, que o nosso coração esteja sempre voltado para o Senhor, adorando o Senhor, entronizando o Senhor, glorificando o Senhor para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Já chamo o Breno para cá. Mas tem uma história que eu sei que a maioria aqui conhece, ela é verídica, né, de um homem que foi fazer uma viagem de navio. E viagem de navio costumam ser dias, né? E ele estava com pouco dinheiro, comprou a passagem, ficou com pouco dinheiro para poder comer durante a viagem. E levou um lanchinho, né, para comer durante aqueles dias ali. E os dias foram se passando ali no navio, e todo dia, né, um dos comandantes de bordo ali chamava ele: vamos para o restaurante, hora do almoço, olha o café, hora da janta, vamos lá para o restaurante. Ele dizia: não, eu vou já. E não ia, porque ele achava: não, aquele restaurante é muito caro e o dinheiro que eu tenho aqui não dá para comprar comida lá no restaurante. E aí ia comendo aquele lanchinho que foi levando, foi comendo, economizando, né? Todo dia comia uma bolachinha. Se fosse mineiro, com certeza era um pãozinho de queijo que estava ali, né? E aí acabou o lanche. E ele começou a juntar, né, contar os dinheiros assim para ver se, porque a viagem não tinha acabado ainda. E aí ele chega para um dos comandantes de bordo e diz assim: quanto é o almoço ali naquele restaurante? Aí o comandante de bordo responde para ele: não é nada, está incluso na passagem. Todas as refeições estão inclusas na passagem. E ele passou dias passando fome, comendo aquele lanchinho, regrando aquelas bolachinhas, sendo que tudo já estava incluso na passagem. Queridos, tem tanta coisa inclusa nesse relacionamento com Deus e a gente não usa. Porque a gente fica economizando, porque a gente não sabe se aproximar desse Deus. E Deus dizendo assim: vem, eu tenho tanto para te dar, eu tenho tanto para te revelar, eu tenho tanto para fazer na sua vida, eu tenho tanto para fazer através da sua vida, eu tenho tanto para me comunicar com você, para estar com você lado a lado. Tem tanta coisa. Eu gosto do texto de Jeremias 33:3, que diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei. Já aí já estava bom demais, né? O Senhor diz assim: clamas, e já dando a promessa de que eu vou te responder, mas ele diz mais: e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem tantas coisas grandes e ocultas que Deus quer compartilhar com o teu coração. Tem tantas coisas que o Senhor quer revelar, e está tudo incluso na passagem. Mas muitas vezes somos nós que não estamos usufruindo de tudo que está incluso nesse passaporte chamado vida eterna. Jesus, ele disse, né? Eu vos dou a vida eterna. Eu vos dou. E para os professores de letras que estão aqui, né? Professores de português, o verbo está no presente. Ele não disse: eu vos darei a vida eterna. Eu vos dou a vida eterna. Significa que a gente já começa a usufruir da vida eterna, desse relacionamento gostoso com Deus. Não é quando a gente chegar no céu, não. A gente já começa a usufruir aqui. Ainda aqui na terra. Tem pessoas que dizem assim: fico com pena daquelas pessoas que morrem e pertinho da morte eles aceitam Jesus. Porque assim, morreu, aí aceitou Jesus, vai para o céu, mas não usufruiu da vida com Deus, né? Poderia ter usufruído tanto tempo aqui na terra, mas quantos cristãos estão tantos e tanto tempo aqui na terra, já convertidos, e não estão usufruindo dessa vida eterna? Não estão usufruindo do que está incluso nesse passaporte. Tem muito de Deus para você.
Deus é fonte inesgotável. Sabe uma torneira que a gente abre e vai escorrendo, escorrendo? Meu cachorro é bem maligno. Ele, às vezes, abre a torneira lá e vai escorrendo água, gente. Quando a gente vê... Ô, Jesus, tem misericórdia para a conta não vir tão alta, né? Mas, sabe, a gente fecha porque a gente não quer pagar uma conta alta. Só que espiritualmente tem isso, não. Você não precisa fechar a torneira. A fonte, ela fica jorrando, jorrando. Só precisa você ir lá e beber. Só precisa você ir lá e beber. Só precisa você ir lá e beber. E eu vou beber tudo isso aqui e o copo vai ficar vazio. Mas no caso de Deus, você bebe, bebe, bebe. Não fica vazio, não. Vem mais e mais. Então, não faça como esse homem no navio. Não fique comendo as bolachinhas, um pãozinho de queijo ali, regrando, quando você poderia estar, gente, em restaurante de navio é gostoso, viu? São restaurantes bons. Em vez de você estar usufruindo do restaurante, está lá. Porque você não sabia que estava tudo incluso. Mas hoje eu estou te dizendo, está tudo incluso. Eu vos dou a vida eterna, o Senhor nos disse. E essa vida eterna já começa aqui. Vamos usufruir desse relacionamento com Deus. Essa fonte está jorrando. Vamos para a fonte, vamos beber da fonte. Amém? Aleluia. Vamos ser como Raabe, amém? Buscar esse relacionamento profundo com Deus. Irmão, todos os heróis da fé, eles largaram tudo que tinham para seguir ao Senhor. Ninguém larga tudo por algo que não seja bom. Ou melhor dizendo, ninguém não larga tudo por algo que ainda não seja ainda melhor do que tudo que experimentou. Nós vamos experimentar cada vez mais o Senhor. Amém? Vamos orar, vamos encerrar esse culto. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam estar sempre com cada um dos irmãos. Que a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. E quem queira, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Estamos encerrados. Aleluia.